a função real sobre a injetura, ou seja, que ela é injetora, né, e bijetora ao mesmo tempo, e dada a função a em b, definida por, aí ele dá aqui uma funçãozinha trigonométrica, beleza? Então, sobre f é falso afirmar que. Então, galera, a gente vai escrever aqui essa funçãozinha f de x, beleza? Então, eu tenho que f de x é igual a seno de 3x sobre seno de x menos cosseno de 3x sobre cosseno de x. Safo. Galera, perceba, a gente dá para desenvolver essa equaçãozinha. E como, João? Simples, basta multiplicar no denominador e fazer o MMC, beleza? Então, o MMC desses dois carinhas é o que? É multiplicar eles, né? Então, vamos fazer a multiplicação. Então, seno vezes cosseno de x, né? Cada um é o MMC desses dois carinhas. Organizando, a gente vai ter o seguinte, que seno vezes cosseno, o MMC desses dois caras, e seno dividido por cosseno, a gente vai ter aqui em cima que vai ser cosseno vezes o seno 3x, safo. Vou colocar um pouco mais para cá. E vou colocar a mesma coisa lá, só que sem o seno. Então, vou colocar apenas o cosseno de 3x vezes o seno, safo. E por que eu fiz isso? Porque a partir de agora dá para a gente olhar as alternativas e verificar essa função, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, ele diz que na letra A, o conjunto A é tal que x pertence aos reais, beleza? Só que x ele tem que ser diferente de kπ sobre 2. Galera, o que é que significa que um número deve ser diferente de outro? Significa que esse número em uma função, se a gente for escrever uma funçãozinha aqui, essa função ela não existe para determinado número. No caso, aqui, qualquer múltiplo de kπ sobre 2, essa função não existe, beleza? Safo? Ou seja, se a gente pegar uma funçãozinha aqui, qual é a função que não vai existir nessa equaçãozinha aqui de cima? É a função em que o denominador é zero. Afinal de contas, na matemática, não pode existir número com o denominador igual a zero, safo? Zero é qualquer número, x sobre zero, por exemplo, é determinado como uma indeterminação da matemática. Então, o que é que a gente tem? Que esse número, seno vezes cosseno, ele tem que dar diferente de zero. Show? E por que ele colocou aquela sentença, né? De kπ sobre 2? Porque, perceba, kπ sobre 2, qualquer múltiplo de kπ sobre 2 torna o cosseno igual a zero. Safo? Kπ sobre 2, lembrando, é o que? Se a gente for colocar o número 1, por exemplo, aqui, vai ser π sobre 2, né? K é igual a 1, então 1 a gente não coloca na equação. Então, no final das contas, é π sobre 2. E π sobre 2 faz um ângulo aqui de 90 graus. Quando o ângulo é de 90 graus, perceba que, se eu traçar um eixo, o meu eixo vai estar totalmente aqui nas ordenadas, safo? Isso significa que meu x é igual a zero. No meu eixo x, quem
O eixo x, perdão, ele é dado pelo cosseno, né? Então, meu cosseno aqui seria igual a zero. Então, de fato, existe um conjunto de solução, mas esse conjunto de solução ele deve ser diferente de κπ sobre 2, para que ele não dê zero. Então, esse conjunto, essa solução é verdadeira. Beleza? Ele diz aqui que a função é par. Veja, que se a gente desenvolver um pouco mais essa equação, a gente vai ter aí que se trata nada mais, nada menos do que o seno de 3x menos x no numerador, beleza? Denominador a gente só repete. E por que dá isso, João? Perceba que quando a gente desenvolve o seno da diferença de 3x menos x, dá exatamente a parte de cima. Como é que a gente desenvolve o seno da soma? Ou o seno, na verdade, o seno da diferença, né? A gente pega seno do primeiro, seno de 3x, vezes o cosseno do segundo, que seria o cosseno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, beleza? Menos o quê? O cosseno de 3x vezes o seno do segundo, o seno de x. Veja que isso daqui é igualzinho que eu tenho aqui em cima. O que eu mudei foi só a ordem do seno 3x, não foi? Mas a ordem dos fatores não altera o viaduto, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, ou seja, a ordem da soma ou da diferença, ela não altera aí a equação. Então, se a gente for substituir aqui por seno de 3x menos x, a gente vai ter o quê? Que 3x menos x é igual a 2x. E, portanto, João, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que esse valor é 2 vezes cosseno vezes o seno, né? O seno do dobro de um ângulo é 2 vezes o cosseno vezes o seno. Dá para a gente dividir em cima e embaixo. Então, a gente tem que... Isso daqui é igual a f de x, né? Lembrando, só desenvolver aquela funçãozinha que estava lá em cima. Então, no final das contas, o que? Eu tenho que meu f de x ele é igual a 2. E o que, é que a questão perguntou, né? Ela perguntou se era uma função par. A letra B perguntou se era uma função par. E de fato, porque para ser uma função par, como 2 é uma constante, a gente pode definir que qualquer valor de fx é igual ao f de menos x, safo? Afinal de contas, f de x e f de menos x são os pontos simétricos da função. Esta aqui é a definição, né, da função par. Então, eles são sim iguais, beleza? Então, a primeira é verdadeira, já que 2 é uma constante. A D, automaticamente, a gente pode assinalar que é verdadeira, né? Já que o conjunto de solução dessa equação é 2. E a gente encontrou a falsa, que é a letra C, que ela diz que é injetora. Lembrando, o que é uma função injetora? É uma função que necessita de que todos os elementos, se a gente pegar aqui uma funçãozinha, a gente necessita que todos os elementos aqui de A encontrem um domínio diferente em B, beleza? Então, esse primeiro elemento tem que ir para cá, esse segundo elemento tem que vir para cá, esse terceiro elemento tem que vir para cá, e assim por diante. Ou seja, como aqui a gente só tem uma imagem,
que é o 2, né? Então, todos os nossos domínios se ligam a este termo. E, portanto, a gente não tem uma função injetora. A gente tem aqui, na verdade, é uma função, mas ela não é injetora, sabe?